Olá a todos, meu nome é Maurício José e hoje eu vou falar com vocês sobre erros e depuração. Primeiramente, o que é depuração? Depuração é você analisar e consertar erros dentro do seu código. Então eu vou começar com um exemplo aqui de, por exemplo, soma é igual a 1 mais 1 e somas vai ser igual a soma mais 1. E eu vou pedir para ele me printar isso daqui. Bem, ele está mostrando que isso daqui é igual a 3. Ou seja, soma é igual a 1 mais 1, que dá 2. Soma mais 1, que vai ser o somas, é igual a 3. Tá certo. Porém, digamos que eu estou digitando rápido, ou meu teclado está com algum problema. E em vez de digitar soma, eu digitei som. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai me dar um erro. Por quê? Porque esse som aqui não está definido. Eu não coloquei ele em nenhuma outra parte do código. Então, o Python não sabe o que fazer com isso. E ele me avisa aqui que esse erro se encontra na linha 2. Então, eu vou analisar essa linha 2 e pensar, pô, aqui realmente eu esqueci desse A. E quando você consertar, ele voltou a funcionar normal. Tudo bem. Um erro que costuma ser bem comum é erro de indentação ou de organização do código. No caso, por exemplo, eu vou falar aqui que se soma for igual a 2, eu quero que ele me printe aqui sucesso. Porém, qualquer outra coisa que acontecer, eu quero que ele me mostre a mensagem de falha. E vou botar para rodar. Ok. Como essa soma é igual a 2, ele vai me dar o sucesso. Se fosse alguma outra coisa, por exemplo, soma agora é igual a 4, ele vai me dar uma falha. Tudo bem, o código está rodando tranquilamente. Porém, o que aconteceria se, por exemplo, eu esquecesse de dar esse espaço aqui? Aqui. Ele me dá um erro de indentação. Por quê? Porque sempre que você tem esses dois pontos aqui, do if, do else, do elif, ele pede que você tenha esse espaço entre a palavra e o começo da linha. Então, caso isso não exista, ele dá esse erro. Se eu tivesse aqui, por exemplo, no else, ele daria a mesma coisa. Ele daria o mesmo erro. Outro erro que pode acontecer, esquecer o parênteses. Se eu esqueço de fechar com esse parênteses aqui, ele vai me dar um erro, falando que essa sintaxe é inválida. Digamos que eu botei o parênteses, só que esqueci aspas. Ele vai me dar um erro também, porque ele necessita que tenha as duas aspas. Uma no começo e uma no final da palavra. Outro erro que pode acontecer, o dois pontos. Se eu esquecer esses dois pontos aqui, ele vai me dar um erro, porque ele necessita desses dois pontos. Isso tudo é sintaxe, é como o texto é organizado. É necessário que ele seja organizado e escrito da maneira certa, senão ele acaba te dando algum erro. Outro erro que existe no Python é caso eu tente dividir por zero. Por exemplo, eu pego aqui e falo que soma é 3 dividido por zero. Ele vai me dar um erro. Por quê? Porque dentro da matemática é impossível você dividir um número por zero. Então ele já me dá um erro aqui logo de cara. Outra coisa que poderia acontecer, que pode ser considerado um erro, é que, por exemplo, se eu falar que se soma for igual a 2, ele vai me dar um sucesso. Caso soma seja igual a 3, eu vou pedir para ele me dar aqui um sucesso 2. E caso seja qualquer outra coisa, eu vou pedir para ele me dar como se fosse uma falha.
Então o que vai acontecer? Se for aqui o 2, ele vai me dar um sucesso. Se for aqui 3, ele vai me dar um sucesso 2. E caso seja qualquer outra coisa, ele vai me dar uma falha. O que esse programa aqui está certo. Porém, digamos que eu esqueci de botar esse else. Se eu botasse aqui que a soma é 4, no caso esse 1 mais 3, ele não me retornaria nada, porque ele não saberia o que fazer aqui, nesse caso, em que o soma é igual a 4. Outro erro que acontece com certa frequência é o erro de AND. O que acontece? Digamos que eu troque isso daqui para ficar assim. Eu estou botando um else aqui, ou seja, se for qualquer outra coisa além do soma C2, ele vai me dar uma falha. Aqui eu vou botar uma segunda variável, que vai ser aquela somas, só que dessa vez eu vou botar o somas como se ele fosse 2 mais 2, e eu vou deixar o soma como 1 mais 1. E eu vou utilizar do AND. Muitas pessoas acabam utilizando o AND assim no meio das duas variáveis, como se fosse uma palavra. Só que o AND ele não é uma palavra nesse caso. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou botar aqui soma e somas é igual a 4. Então, na teoria, isso daqui era para dar errado, né? Porque o soma não é igual a 4, o soma é igual a 2. Porém, ele vai me dar como sucesso. Por quê? Porque ele só meio que vai ler essa parte aqui, do somas igual a 4. Então, o que eu precisaria fazer para corrigir isso daqui? Eu precisaria botar o igual dos dois lados. Aí aqui, por exemplo, ele vai dar sucesso. E aqui ele daria erro. Qualquer outra coisa que eu, por exemplo, botasse aqui, de, sei lá, somas igual a 3, ele vai me dar um erro, porque ele só está analisando essa parte aqui. Então, como que a gente pode reduzir a quantidade de erros do nosso programa? Principalmente dando espaços, por exemplo, aqui, quando você bota esses espaços, fica mais simples de ver. Porque, por exemplo, se eu estivesse botando tudo assim junto, o programa vai rodar de qualquer forma, mas ele fica bem mais legível, ele fica mais difícil de você conseguir ler. E outra coisa que é extremamente útil é você botar anotações. Como que você bota anotações? Utilizando o hashtag. Por exemplo, aqui eu vou botar variáveis. E aqui eu vou escrever que é a parte da comparação. Mas como isso daqui está com uma hashtag, ele vai rodar normal. Porque o que o Python vai fazer? Ele vai ignorar essas partes de variáveis e comparação que eu estou escrevendo aqui. Isso é literalmente uma anotação para você poder se situar melhor dentro do seu código. E isso acontece para qualquer coisa que você bote hashtag. Por exemplo, se eu estiver botando hashtag aqui, porque por algum motivo eu quero que ele não leia isso daqui, ele não vai retornar nada, ele não vai me falar nada, porque ele está pulando essa parte aqui das comparações. E se eu tirar a hashtag, ele volta a ler normal o programa. Então, creio que seja isso. Obrigado por todo mundo que viu até aqui e até a próxima.